Sabe como é, né? Grandes projetos de software muitas vezes parecem que nasceram para virar um caos. Mas hoje a gente vai conhecer uma estrutura super poderosa, pensada exatamente para evitar isso e trazer clareza desde o comecinho. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Conforme a gente vai adicionando funcionalidades, mais equipes, a complexidade parece que explode e pode virar uma bola de neve. É exatamente esse desafio que a gente vai destrinchar hoje. Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa mergulhar no problema. Sem um esqueleto claro logo de cara, projetos muito complexos têm uma chance enorme de precisarem de um retrabalho gigantesco e virarem um verdadeiro pesadelo para dar manutenção. A história é um clássico. Uma equipe de desenvolvimento recebe uns requisitos meio por cima e já sai codificando. O risco aqui é que sem uma espinha dorsal, sem uma arquitetura bem definida, o resultado vira um emaranhado de código, sabe? Um monstro difícil de entender, de mexer e, o pior de tudo, de evoluir no futuro. Bom, e é justamente para resolver esse problemão que entra uma abordagem chamada fio de aço, ou Steel Thread em inglês. É uma ferramenta para literalmente cortar essa complexidade e trazer foco total desde o primeiro dia. E aqui está a grande sacada. Um fio de aço não é o sistema inteiro. Longe disso. Pensa nele como um único caminho, de ponta a ponta, que prova que a função mais crítica do sistema funciona de verdade. O foco é total no que a gente chama de caminho feliz, ignorando de propósito todas as exceções e cenários alternativos por enquanto. E olha, a metáfora do nome é simplesmente perfeita. A funcionalidade principal é esse fio que passa por dentro e conecta o sistema todo. E como o sucesso do projeto inteiro depende desse fio, ele precisa ser forte, mas forte de verdade, forte como aço. Tá, mas aí sempre vem aquela pergunta, né? Ué, mas qual a diferença disso para um documento de requisitos normal? A resposta está toda no foco. Enquanto os requisitos tentam prever absolutamente tudo, os fios de aço são um pedacinho, um subconjunto mínimo de propósito, focado em uma coisa só: atacar os maiores riscos técnicos e provar que a arquitetura funciona o mais rápido possível. Ok, para a coisa toda ficar mais palpável, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece e adora. Uma livraria online. Como a gente identificaria o primeiro fio de aço num sistema desses? Então vamos lá, vamos seguir o fluxo principal, o mais crítico de todos. O nosso fio de aço aqui precisa conectar 4 sistemas diferentes. Começa lá no sistema de pedidos, que manda a informação para o sistema de faturamento. Esse, por sua vez, conversa com o serviço de pagamento externo. E, por fim, a confirmação do pagamento dispara o sistema de envio. Percebe como o fio vai costurando tudo, provando que a transação principal, do clique até a entrega, funciona? E aqui está o pulo do gato. Nesse momento, a gente não está nem aí se o livro está no estoque, se o endereço do cliente está certo ou como ele fez o cadastro. O único objetivo é provar que esses 4 sistemas conseguem conversar e fechar uma transação do início ao fim. Só isso. Beleza, parece fazer sentido, né? Mas na prática, qual é o impacto real disso? Por que isso é tão importante para um projeto? Vamos ver os benefícios concretos. Olha, os ganhos são gigantescos. Primeiro, isso força a equipe a encarar os maiores riscos logo de cara, em vez de tropeçar neles lá na frente. Segundo, funciona como uma prova de conceito real da arquitetura, mostrando que as peças se encaixam. E o mais importante, cria um esqueleto funcional, estável, para que todo o resto do sistema seja construído em cima com muito mais confiança. O exemplo da livraria é ótimo, super didático. Mas é em sistemas de altíssimo risco, onde falhar simplesmente não é uma opção, que o poder dos fios de aço realmente brilha. Pensa nisso. Menos de 5 minutos. Por ano. Esse é o tempo máximo que um sistema de controle de tráfego aéreo pode ficar fora do ar. A margem de erro, ela simplesmente não existe. A complexidade é absurda. E num projeto real desses, os riscos eram absurdos e muito claros. Desempenho para rastrear milhares de aviões, disponibilidade quase perfeita e, claro, segurança de vida ou morte. A equipe usou fios de aço para atacar cada um desses riscos de frente, antes de fazer qualquer outra coisa. E um dos primeiros fios de aço que eles construíram foi genial na sua simplicidade. Pegar o dado bruto do radar, processar e mostrar direitinho na tela do controlador de voo. Só isso já provou que a espinha dorsal do sistema, a visualização de dados em tempo real, funcionava. Imagina o tamanho do risco técnico que eles eliminaram com isso. Certo, então, no fim das contas, qual é a grande filosofia por trás de tudo isso? É sobre construir uma fundação sólida, testada, real, antes de se preocupar com o resto da complexidade do prédio. E o segredo aqui, e isso é crucial, é que o fio de aço não é uma coisinha superficial.
Ele é uma fatia vertical completa que atravessa todas as camadas do sistema, do hardware até a interface com o usuário. Isso prova não só que a lógica funciona, mas que as conexões entre as camadas são firmes, criando um núcleo executável robusto e já testado. E o que se ganha com isso? Confiança. Uma confiança gigantesca é como diz o artigo original que bolou essa ideia. A funcionalidade que falta pode ser envolvida ao redor da estrutura básica com maior confiança. Ou seja, a equipe para de se preocupar se a base vai aguentar e pode focar em construir o resto da casa com tranquilidade. Isso tudo nos deixa com uma última provocação. No próximo projeto, ao invés de se afogar naquele mar de requisitos, talvez a pergunta mais poderosa a se fazer seja: qual é o nosso fio de aço? Qual é aquele único caminho que, se a gente provar que funciona, vai dar a confiança necessária para construir todo o resto?